Admar não para. Isso mesmo. Diretor executivo do Vasco da Gama negocia a chegada de lateral esquerdo. Isso mesmo, a gente vai falar muito aí sobre esse interesse do Vasco no Guilherme Arana, jogador de seleção brasileira, jogador do Galo. Vamos falar também sobre outras movimentações de mercado, como é a situação do jogador Brian Rodrigues, que pode chegar em janeiro de graça. A negociação evoluiu nesta semana e a gente vai atualizar outras situações de mercado num dia que é importantíssimo na história do Vasco da Gama, porque daqui a pouco a gente vai ter a realização da AGC, da Assembleia Geral dos Credores. A gente também teve informações aí que o Vasco avançou nos trâmites legais para a venda do potencial construtivo do estádio São Januário. Além do que iremos falar da situação do jogo do Vasco da Gama contra o Fortaleza, porque a preparação começou ontem, perfeito, e o Fernando Diniz preparando mudanças aí na equipe dos Maltina. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para você vir a fazer parte da nossa família. Aproveitar o ensejo e agradecer aos vascaínos que têm chegado, muitos vascaínos se inscrevendo. 10h40, 6 horas da tarde e às 21h30, os horários que a gente coloca o vídeo. Deixe o sininho aí ativado das notificações para você ter ciência todas as vezes que a gente for postar o conteúdo. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fortaleza, porque a situação é a seguinte: o Fernando Diniz já começou a desenhar o esboço para o time que vai enfrentar o Fortaleza. A vitória para o Vasco da Gama é importantíssima porque coloca o Vasco muito próximo ali do G8. A gente vai ter ali a ausência do PH já confirmada e do Puma no treinamento de ontem. Quem treinou como titular foi o jogador Paulinho, jogador oriundo da base do Vasco da Gama, com passagens por seleção brasileira de base. O Diniz está apostando nesse momento onde os atletas vindos da base têm dado conta do recado, como foi a situação do GB, como foi a situação também do nosso Ryan. Então, Paulinho vai ser usado. O retorno de Carlos Cuesta, confirmadíssimo, Vasco que vai comprar o Carlos Cuesta no final do ano por 5,5 milhões de euros. Tá? O Vasco já avisou o Galatasaray que vai exercer a compra. O jogador está confirmadíssimo ao lado de Robert e Renan ali no setor defensivo. A outra mudança que a gente teve ali no time do Vasco da Gama é a situação do Vegete indo para o banco de reservas, porque ontem quem treinou, parece que finalmente o Diniz vai mudar, certo? Foi o colombiano, o Carlos Andrés Gomes, certo? A gente passa aqui um informativo para você agora sobre essa situação da venda do menino Ryan, certo? É o jogador mais cobiçado hoje do planeta, sem exagero. O Ryan, ontem, a gente teve um informativo que os árabes do Al Hilal querem contar com o Ryan, tá? Então, assim, despontando esse interesse do Al Hilal, dos árabes, uma campanha muito forte está sendo feita há meses lá no Al Hilal pela torcida do Al Hilal para ter o Ryan, né? E assim, o Vasco numa posição muito confortável, fazer um leilão aí, o Nottingham Forest já assinou do Marinakis
já acenou com a possibilidade de pagar a multa rescisória aí do nosso Ryan. Então, assim, coisas positivas acontecendo. Vamos falar aqui sobre essa situação do potencial construtivo, porque saiu uma informação hoje, na parte da manhã, que o Vasco, tá, avançou aí na venda do potencial construtivo, né? Após a assinatura ali histórica do termo de transferência com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama já deu os novos passos ali para iniciar e concretizar a venda do potencial construtivo. O clube agora se concentra no registro de acordo e na fase de diligências, né, para sacramentar essa situação. Tendência que até dezembro o potencial construtivo seja vendido aí para o pessoal da Sodopar. Perfeito? Bom, a gente continua aqui para a gente também falar sobre um dia histórico. Por quê? Hoje é a primeira Assembleia Geral de Credores, né? A primeira AGC. Pouca gente está falando sobre isso, né? Mas o Vasco da Gama aí hoje tem um dia muito importante. O Vasco fez alterações aí no plano da recuperação judicial para ver se essa situação passa aí hoje, certo? É um assunto que tem deixado os vascaínos apreensivos, né, por conta da possibilidade de falência, mas internamente aí a diretoria do Vasco está é, com fé que essa situação vai passar. Vamos falar aqui sobre a chegada de reforços no Vasco da Gama. Pessoal, eu tenho dito aqui que o Admar Lopes, a gente já sabe que o ano do Vasco já está definido, tá? O Vasco não cai mais. O Vasco só está aguardando para saber se vai para a Libertadores ou se vai jogar a Copa Sul-Americana. O Vasco não cai mais. E a situação é a seguinte: o Admar ele já começou a trabalhar na busca por reforço esse ano, tá? Tem jogador que já está acertado com o Vasco, como é a situação do Alan Saldívar. Alguns pedidos particulares aí do Fernando Diniz, como é a situação do jogador Douglas Costa e do jogador Nino, que voltou a pintar com muita força ontem nos bastidores de São Januário, isto porque o Nino fez uma requisição pedindo a sua saída lá do Zenit, tá, para retornar ao Brasil. Então o Vasco está monitorando essa situação, tá? E o Vasco da Gama negocia a chegada do Zapelli, jogador do Atlético Paranaense. O Vasco da Gama fez uma proposta de 6,5 milhões de euros, uma proposta que balançou o Furacão. E o Brian Rodrigues é a novidade desse vídeo aqui, porque a gente tomou conhecimento que o Brian Rodrigues está deixando a equipe do América do México. O contrato do Brian Rodrigues está terminando com o América do México em junho de 2026. Então, o Vasco está próximo de assinar um pré-contrato com o Brian Rodrigues. Em dezembro, ele já poderia assinar um pré-contrato, tá? Faltando 6 meses do contrato dele terminar para ser jogador do Vasco da Gama. E o jogador chegaria de graça aqui no Gigante da Colina. E ontem a gente teve uma informação, tá? A gente apurou. A gente sabe que o Piton e o Leandrinho têm propostas para poder deixar o Vasco da Gama no ano que vem. E o Vasco já se mexeu para trazer um jogador de impacto, que é o Guilherme Arana. Me pegou muito de surpresa, porque o Guilherme Arana ele tem um vínculo com o Atlético Mineiro até dezembro de 2027. É um jogador que está avaliado em 8 milhões de euros. Então, seria uma contratação de impacto, jogador de seleção brasileira, o Guilherme Arana. Então, a gente está passando
tudo para vocês aí. Na parte da noite, a gente vai trazer muito mais detalhes sobre essas negociações. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e se inscrevam no nosso canal, beleza? Tamo junto.